Bem, nós estamos com Wandinha, que é a coordenadora de políticas sociais e públicas do município de Assaré e que gerencia também o Instituto Canto do Patativa. E o Assaré tem ganhado muito com a sua volta, tomando de conta de todos esses projetos sociais que funcionam no Centro Social Maria de Jesus de Oliveira. Wandinha, e vamos iniciar a nossa conversa aqui falando sobre uma premiação que você acaba de ganhar através do projeto conhecido como Criança Feliz. Realmente esse prêmio, nós estamos desenvolvendo o projeto Criança Feliz aqui no nosso município. São 182 municípios que estão participando do projeto. Foi feita uma avaliação, né, porque o programa, periodicamente ele faz avaliações do que o programa tem ajudado com relação às famílias que são atendidas pelo programa, que no caso são as gestantes, crianças de até 3 anos de idade e crianças de até 6 anos que recebem o BPC. Então a nossa a avaliação aqui no nosso município foi muito positiva, tem tido um resultado muito bom, tem tido uma intersetorialidade muito grande com as outras secretarias, porque a partir do momento que a gente começa a adentrar a casa das pessoas, começam a surgir as necessidades daquela família, né? Com relação à saúde, com relação à educação e com relação a outras questões que envolvem o município. E a gente vai procurando solucionar, vai procurando dar uma resolutividade a essas questões. Então o município foi muito bem avaliado e recebemos essa premiação que para a gente é bom. Muito bom, né? A gente vê que um trabalho que a gente está desenvolvendo e acompanhando é reconhecido. Esse projeto, ele tem algum sentido ou tem assim alguma fonte ligada à questão do selo Unicef? Tudo que se referir à criança e adolescente é relacionado ao selo, né? Mas especificamente a gente atende a gestação no sentido de, desde cedo, criar com aquela mãe já uma relação com essa criança que vai nascer. E a partir da data que a criança nasce, é ficar acompanhando periodicamente a evolução dessa criança, porque cada movimento da criança, ela tem um período certo para começar a acontecer. Quando abre os olhos, quando sorri, quando estende uma mão, quando mexe, quando vai engatinhar, quando caminha, né? Então o programa, ele vai avaliando cada período dessa criança e orientando a mãe de como fazer para despertar na criança essa necessidade de desenvolver os seus movimentos e criar também uma relação de afetividade entre família e criança, entre a mãe, entre o pai, entre os cuidadores, entre os avós, com essa criança. Despertar desde cedo na criança essa relação do bem-querer, da afetividade, para que a gente possa ter cidadãos melhores, mais afetivos. A gente vê hoje, na realidade que a gente trabalha, quanta afetividade falta nas crianças, principalmente quando a gente pega essas crianças que têm dificuldade na escola, essas crianças que são problemáticas nos relacionamentos escolares, familiares. No fundo, ela tem uma pequena relação de afetividade com a família. Na verdade, esse projeto tem muito o embasamento nesse sentido, da gente criar essa relação de afetividade desde que a mãe está grávida até essa criança começar a evoluir e chegar até 3 anos de idade, que é o período que o projeto acompanha. E depois do projeto, a gente insere essas crianças na creche, a gente insere essas crianças nos projetos e passa a acompanhar de outra forma. E de qualquer maneira tem, né? Esse vínculo vai vincular o selo Unicef, né? Exatamente. Tudo que a gente lidar com criança e adolescente, inclusive as gestantes, tem a ver com o trabalho que o Unicef tanto
eu não digo cobra, mas que ele tanto procura desenvolver na gente, que é esse desejo da gente melhorar as condições dessas crianças, desses adolescentes. Agora, antes de continuar falando do selo Unicef, vamos falar sobre essa premiação. Ela vem em forma de quê? Como foi essa premiação? Não, essa premiação veio uma placa de agradecimento ao município pelo bom desempenho na execução do projeto dentro do município e nós tivemos casos, por exemplo, de criança que nasceu com esse problema da zika aí, com microcefalia, que a criança não levantava. E a partir do momento que o projeto começou a atuar, aí a avó muito receptiva, atendeu a solicitação, levou a criança para a escola. Nós construímos uma cadeira adaptada com TNT, com esse material que usa nas piscinas. Então a gente montou uma cadeira, hoje essa criança já senta, tem um bom aproveitamento na escola. Tivemos outros casos de pessoas que têm deficiência, que muitas vezes os pais acham que levar essa criança e inserir no meio de outras crianças é prejudicial, que essa criança poderá ser destratada e tudo. Ao contrário, a criança tem que estar envolvida, que ela crescer de uma forma normal, mesmo ela tendo uma deficiência, seja qual for, mas essa criança ela não pode ficar isolada. Então o projeto trabalha também muito isso, trabalha muito a questão de crianças que têm pequenas deficiências, para a gente poder levar nos especialistas e a partir daí essa criança poder ter um BPC para vir a dar condições dessa família fazer o tratamento correto dessa criança. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente está fazendo, né? E que ajuda essas famílias a melhorarem. Agora vamos falar um pouco sobre os outros programas sociais que tem lá no centro, tanto das crianças como também os destinados aos adultos, aos deficientes, aos idosos. Como se encontram esses programas e como foi esse ano para esses programas? Cada ano a gente tem dificuldades diferentes, né? Mas também a gente tem resultados diferentes. Os projetos, né? Nós trabalhamos desde do criança feliz até o idoso. A gente passa pelo adolescente, a gente passa pelo jovem, a gente passa pelo programa da gestante, a gente passa pelos idosos e a gente acaba atendendo a família, né? Então a gente trabalha a criança na brinquedoteca, a gente trabalha a criança a partir dos 3 anos, a gente trabalha, a partir dos 6 a gente trabalha no serviço de convivência, dos 10 a gente tem outro serviço de convivência, aí a gente já tem a música, aí tem o incentivo à leitura, aí tem o balé, aí os mais jovens, até 29 anos, a gente já tem a capoeira que a gente desenvolve lá, tem as escolinhas do esporte para os menores e para os maiores. E assim a gente vai tentando atender toda uma camada da população para a gente tentar inserir. A gente sabe que a gente não consegue inserir a todos, mas aqueles que a gente insere nos projetos, a gente já está dando uma condição diferente para essas crianças de repensarem a vida, a relação com as outras crianças, a pontualidade, a responsabilidade, o compromisso. E assim a gente tirar essas crianças da rua, de não ter o que fazer, né? A partir agora da Brinquedopraça, a gente também já desenvolve. Um período a gente está com essas crianças, deu o período do brincar, depois tem o período da leitura, depois tem o período da oficina normal, e assim a gente vai engajando cada faixa etária nas diversas formas de interesse, né? Porque não adianta também a gente querer inserir a criança em algo que não seja de interesse deles. Tem que relacionar cada idade com os interesses deles e assim a gente desenvolvendo tarefas, projetos e oficinas que venham atender ao desejo de cada faixa etária. Vandinha, e como vem assim a caminhada do selo Unicef? O município está conseguindo
a levar adiante as demandas exigidas, a cumprir com aquilo que é exigido? Cada reunião que a gente vai do selo, a gente volta e a gente diz assim. Mas é assim, eu sempre digo para as pessoas, principalmente, porque assim, nós temos um grupo gestor do Unicef, que nós formamos no início de 2017. Esse grupo gestor é formado pelas diversas secretarias, pela pastoral, pela imprensa, né? Conselho tutelar e secretário, todos. Então, nós temos o grupo gestor, que mensalmente a gente se reúne. O grupo gestor, eles indicam funcionários de cada secretaria para fazer parte das reuniões mensais de desenvolvimento das atribuições, porque são atribuições diversas, né? Mas, na verdade, o selo Unicef, eu sempre falei isso desde a primeira edição, o que o selo pede, para nós não é segredo, nós já fazemos. Só que muitas vezes a gente faz essas tarefas e essas atribuições sem a gente mensurar, sem a gente registrar tanto, sem a gente acompanhar resultado. A gente vai fazendo, vai fazendo. E com o selo, o que acontece? A gente vai medindo. Mensalmente a gente vai vendo a evolução, aí a gente vai analisando o que evoluiu, o que não deu certo, aí a gente já passa a procurar melhorar naqueles tópicos que às vezes não tem andado o percentual que a gente desejava, aí a gente vai melhorando, até a gente chegar, eu não digo chegar numa perfeição, porque quem trabalha com gente, com ser humano, a gente nunca chega a uma perfeição, mas a gente chegar num índice bem desejável daquilo que a gente deve fazer com cidadão do município. Então o selo Unicef, na verdade, é isso, é fazer a gente trabalhar aquilo que a gente trabalha de uma forma bem acompanhada, mensurada, registrada e avaliada, para a gente estar sempre repensando se realmente aquilo que a gente deveria fazer está no nível que a gente deveria ter feito, certo? Agora, Vandinha, vamos falar um pouquinho aqui sobre o futuro, o próximo ano. Novo governo do Estado, novo governo federal. Bem, o que a ativista social Vandinha pensa com relação ao novo governo? O governador em si é o mesmo, né? Nós ainda não tomamos conhecimento quais serão nossos secretários, porque é assim, o desenvolvimento das nossas tarefas, das nossas secretarias, depende muito da qualidade dos nossos secretários, né? E, consequentemente, os nossos secretários dependem muito da atuação dos nossos ministros, né? Eu estava, assim, muito preocupada com quem poderia ser o ministro que antes era MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Agora vai ser Ministério da Cidadania, Cultura e Esporte. Então eu estava muito preocupada com quem poderia ser esse ministro, porque assim, cada gestão, o que sofre mais, que eu vejo, é o Ministério do Desenvolvimento Social. A assistência social, embora ela já seja lei, já tenha sido aprovado, nós já batalhamos muito pela aprovação da lei da assistência, ser uma lei efetiva, mas até hoje a assistência social, ela não recebe repasses, como recebe a educação e como recebe a saúde. Nós trabalhamos projetos e programas. A gente recebe por um projeto, a gente recebe por um programa. A gente não tem obrigatoriedade de um repasse. Existia um planejamento de que a partir do próximo ano a gente fosse receber 1% de repasse, que a gente já estava muito feliz, né? Aí se mudasse um ministro, viesse um ministro que tem outro pensamento, aí a gente fica muito preocupado. Até porque o orçamento da assistência já foi um dos mais comentados nesse último ano, foi com relação o tanto que diminuíram o orçamento da assistência social. E se diminui, mais difícil vai ficando a vida nossa nos municípios, né? Mas
Já foi anunciado o nosso novo ministro. É um ministro atual que estava no governo Temer, que ele deu assim um desenvolvimento bom ao ministério. Inclusive esse programa do Criança Feliz foi criado na gestão dele. Então a gente está assim com isso, com uma perspectiva boa. Embora o ministério vá aumentar, porque agora vai acumular cultura e esporte. Embora esporte eu acho que tem tudo a ver, porque todos os programas, os projetos de esporte, o ano passado nós fizemos 6 projetos para o esporte. Os 6 envolvia a camada da assistência social. Quer desenvolver projetos para que a gente insira crianças, para que insira jovens, para que a gente faça contraturno das escolas. Então tem tudo a ver com a assistência. A cultura também. Embora a cultura atenda outras camadas da população, mas tem muito a ver com a inserção das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, né? Que é fazer a inserção desses cidadãos dentro dos programas e projetos que a gente desenvolve. Então é muito próximo uma secretaria da outra, e agora os ministérios vai ser um ministério só. Então eu pelo menos me alegrei com esse ministro. Agora o secretário do Estado, a gente ainda não, o governador ainda não anunciou, mas espero que seja um secretário acessível. O que era o nosso secretário, que era o Josbertini, ele era uma pessoa, ele veio várias vezes nesses 2 anos aqui no município, passou N vezes aqui com a gente, uma pessoa muito acessível. Então eu tenho assim uma boa perspectiva para o próximo ano. A Brinquedo à Praça, como é que você está vendo? A ferramenta realmente está atendendo a demanda, aquilo que foi projetado? Está atendendo mais do que a demanda. Não, eu nunca vi tanta criança naquele espaço. A gente abre de 8 às 11, né? Que a procura é pequena até por causa do sol muito quente. Aí a gente abre de 4, das 16 às 22 horas. Aí nesse horário não tem espaço, não tem limite. Mas assim, eu tô gostando porque o pessoal ali da redondeza, da praça, dizer assim, aqui agora virou um shopping, porque vem as crianças brincar, a mãe vai para a academia de saúde fazer exercício, os pais ficam na praça ou ficam ali sentados em Laudi, se divertindo, né? Tomando um lanche. Então animou aquela, mas para as crianças não teve limite não. Muito boa. Agora, é uma luta preservar. Esse é o grande desafio nosso, é preservar aquele espaço para que ele dure muito tempo. Mas nós estamos com guarda, quando a gente abre, os guardas estão lá, eles fazem o remanejamento das crianças, e eu acredito que a gente vai conseguir manter aquele espaço por muito e muito tempo. Já estamos pleiteando outra, quando eles vierem, a Evandete já pediu, a gente já está encaminhando a documentação do terreno, porque primeiro a gente tem que mandar o local, o terreno. Eles vêm avaliar se o terreno é propício para depois a gente fazer a implantação dessa nova Brinquedo à Praça. Vandinha, muito obrigado. E daqui para o final do ano a gente volta novamente a ouvi-la, porque sempre é interessante ter a Vandinha como nossa entrevistada, porque ela traz tudo detalhado com relação às coisas boas que ela faz para o Açaré.